Fala galera linda, tudo bom com vocês? Eu sou o Pedro e bem-vindos à Biblioteca Potterando, onde aqui eu vou conversar com vocês sobre algumas coisas, vou relembrar alguns fatos que aconteceram na série, vou teorizar, vou conversar e também quero muito ouvir a opinião de vocês. Então se você tá vendo esse vídeo agora, ao final dele, comenta embaixo o que é que você acha, quais são suas teorias, porque a gente precisa falar sobre alguma dessas coisas e nós vamos começar hoje a falar sobre talvez uma das grandes dúvidas dos fãs de Harry Potter, porque a gente não tem nenhuma referência direta sobre isso na saga, que é o Pacto de Sangue de Grindelwald com Dumbledore em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, e que vai perdurar durante todos os outros filmes aí da série Animais Fantásticos. Então, bora pro vídeo. Fala galera, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui da Biblioteca Potterando e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o Pacto de Sangue de Os Crimes de Grindelwald, um pouco sobre o que eu penso sobre ele e também algumas relações desse pacto com outros encantamentos da saga Harry Potter e do mundo bruxo. Tá culpado! O Pacto de Sangue ele faz parte de um vasto grupo de encantamentos atribuídos à fidelidade. A gente já viu dois outros encantamentos semelhantes, como é o caso do Feitiço Fidelius, que a gente já viu em Harry Potter, que existe o Guardião do Segredo, e a gente também viu o Voto Perpétuo, que inclusive aparece ali claramente pra gente em Enigma do Príncipe, e que também aparece em Animais Fantásticos, o Crimes de Grindelwald também. Bom, só pra lembrar pra vocês a diferença entre eles, né, no Feitiço Fidelius nós temos um Fiel do Segredo. Nesse caso, a gente tem exemplos de Harry Potter em relação ao Pedro Pettigrew, que foi o Fiel do Segredo da localização da casa dos Potter, né, depois que a Ordem da Fênix já desconfiava, né, de que Voldemort poderia ir atrás aí de Harry ou do próprio Neville por conta da profecia de Sibylla Treloar. The task of passing down the ancient skills must be undertaken with the utmost seriousness. Although each headmaster... Nesse caso, o Feitiço Fidelius ele só é quebrado quando o Fiel do Segredo ele conta esse segredo para alguém. Nesse caso, Pettigrew contou o segredo para o Voldemort, por isso que a maldição foi quebrada e a localização da casa dos Potter foi revelada. No caso do Voto Perpétuo, nós já temos aí uma diferença, que nós temos que ter dois bruxos envolvidos e um fiador. Nesse caso, os dois bruxos envolvidos em Harry Potter, o exemplo mais clássico foi em Enigma do Príncipe, em que nós tínhamos o Snape e a Narcisa Malfoy, quando o Snape promete ali, né, jura proteger o Draco, finalizar a tarefa que o Lorde das Trevas encarregou ao Draco. E nós temos a Bellatrix como a fiadora. Nesse caso, a Bellatrix é quem conjura, de fato, o Voto Perpétuo e ambos os bruxos que estão ali relacionados, se um deles falhar e não cumprir com o combinado, esse bruxo ele morre. Severo Snape cuidará de Draco Malfoy enquanto ele tenta realizar o desejo do Lorde das Trevas. Cuidarei. E você fará tudo que for possível para protegê-lo a todo instante. Farei. E se Draco falhar, você mesmo irá terminar a tarefa que o Lorde das Trevas incumbiu Draco de realizar? Irei. E no caso do Pacto de Sangue, o que a gente tem de diferença aí? O Pacto de Sangue, pelo que é mostrado em Os Crimes de Grindelwald, é a união de duas pessoas, né, através de uma gotícula de sangue, e esse pacto ele é extremamente forte e também extremamente raro. A gente nunca viu nada semelhante na saga Harry Potter e também nunca viu nada associado aos textos que a J.K. Rowling já fez, porém o que se sabe é que o Pacto de Sangue, aparentemente, ele é muito mais grave, muito mais forte do que o próprio Voto Perpétuo. E o que viria a ser isso? A gente sabe que o Voto Perpétuo, por exemplo, se uma das pessoas não cumprir esse segredo, né, se uma pessoa não cumprir o que foi prometido a ela, né, para outra pessoa, na presença de um fiador, naquele caso ali de Enigma do Príncipe, nós temos o Snape e a Narcisa Malfoy fazendo uma promessa em relação um ao outro, né, em relação à proteção do Draco, e a gente vê a Bellatrix como fiadora, a pessoa que é testemunha, né, que realiza de fato o Voto Perpétuo. E a gente sabe que se não for cumprido esse voto perpétuo, o bruxo ele morre.
Então o que seria tão grave ou pior do que a morte? Não sei. Na minha opinião, o que a gente tem ali em relação ao pacto de sangue, na verdade, é uma ligação extremamente forte com as duas pessoas ou mais envolvidas. A gente não sabe se mais pessoas podem estar envolvidas com o pacto de sangue até o momento. A gente só sabe que o Grindelwald e o Dumbledore estão associados a um pacto de sangue. E, na minha opinião, eu acho que esse pacto já foi destruído ou parcialmente destruído um pouco antes. A gente sabe, através de Relíquias da Morte, que o Dumbledore e o Grindelwald já duelaram em algum momento, quando houve, inclusive, a morte da Ariana. Na minha opinião, o que seria pior do que a morte de alguém seria alguém que essa pessoa ama muito morresse. Dessa forma, na minha opinião, o que levaria a uma quebra do pacto de sangue não seria a morte das pessoas que estão envolvidas no pacto, mas sim aquelas pessoas que a pessoa ama de verdade. Alguém que você ame morreria por conta dessa quebra. O que me leva a crer que, na verdade, a morte da Ariana ela possa ter surgido, né, através da quebra desse pacto, ou a tentativa da quebra desse pacto. A gente sabe que durante o duelo do Dumbledore com o Aberforth e o Grindelwald, né, a gente não sabe de onde saiu o feitiço que matou a Ariana, porém eles já tinham feito esse pacto de sangue antes. Então, se eles fizeram um pacto de sangue antes da morte de Ariana, o que aconteceria com esse duelo, com esse confronto? Vamos parar e pensar. Nos crimes de Grindelwald é dito que o Dumbledore e o Grindelwald eles não podem se enfrentar por conta do pacto de sangue, mas eles já se enfrentaram antes, justamente quando aconteceu a morte da Ariana. Na minha percepção, na minha cabeça, pelo que eu já li, pelo que eu já venho entendido em relação a isso, o maior dano que poderia acontecer, os maiores efeitos em relação à quebra desse pacto de sangue ou a tentativa dessa quebra de pacto seria a morte de alguém que você ama. Se o Dumbledore e o Grindelwald fizeram esse pacto de sangue antes da morte da Ariana e eles se enfrentaram ali na morte dela, né, naquele momento da morte dela, quando o Grindelwald e o Dumbledore já começavam a pensar de maneiras diferentes e o Dumbledore já não queria mais seguir o caminho do bem maior estipulado pelos dois, na minha cabeça, né, como eles já se enfrentaram. E nesse único enfrentamento que existiu antes do grande duelo deles, acarretou a morte da Ariana. Para mim, isso poderia, né, a quebra do pacto de sangue estaria associado aí à morte de alguém que você ame. Agora, quem seria essa pessoa que o Grindelwald ama? Eu fico realmente pensando nisso. Quem seria que ele ama? Porque o Dumbledore a gente sabe que ama a Ariana, amava a Ariana e provavelmente devia amar o irmão ou também amar o Grindelwald. Mas com a quebra do pacto de sangue, o Grindelwald morreria? Não, a gente sabe que o Grindelwald ele tá vivo lá, ficou vivo lá em Númengarde e só morreu em 1998. Em Harry Potter Relíquias da Morte. Então eu fico pensando realmente o que seria acontecer, o que aconteceria se eu vier com o Grindelwald ama alguém, velho, não sei. Bom, galera, então na minha opinião, a quebra do pacto de sangue pode acarretar aí a morte de alguém que você ame. E isso já pode ter acontecido no passado, quando Grindelwald e Dumbledore duelaram e acarretou aí a morte da Ariana. Bom, galera, é isso. O que vocês acham sobre o pacto de sangue? Se vocês tiverem outra teoria ou algo que vocês também desconfiem, o que esse pacto pode causar? Qual seria a grande consequência dessa quebra do pacto de sangue? Comenta aqui, né? Coloca os seus comentários aqui nesse vídeo. E é isso. Espero que no próximo vídeo a gente continue falando um pouco mais sobre Harry Potter, sobre teorias. E nossa Biblioteca Potterando sempre estará aberta aí para novas teorias e dúvidas que vocês venham a ter. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.